Thank you for sharing that. Next, I'd love to welcome Erica Campagna, who is the designer and co-founder of the Studio A, to speak about her experience. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade pela Agência de Desenvolvimento de São Paulo e ao Côncio por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência como designer e também como periferia, eu diria, para vocês. Vou passar entre vocês essa caixinha, que tem alguns cartões. Quem se interessar por pegar meu cartão já vai estar rodando. Vou iniciar com essa imagem. Essa imagem é do Jardim Ângela, na periferia de São Paulo, onde eu cresci e vivo hoje e atuo também. Eu sou cofundadora do Estúdio E, é um estúdio de design para educação, junto com o Evandro Almeida. Somos designers de periferia. O Evandro ele é da periferia do litoral de São Paulo, da cidade de Santos, numa região de Mangue. E a gente se encontrou na universidade por conta de um sonho meu, que era de entrar na Universidade de São Paulo, na USP. Eu não entrei, mas encontrei ele lá. A minha formação ela foi mista. Por esse sonho de entrar lá, eu acabei estudando durante um semestre, uma disciplina de projeto de produto. Lá eu encontrei o Evandro. Depois disso, eu entrei na Faculdade Oswaldo Cruz, fiz uma formação muito importante também no Senac em gestão de projetos sociais. A gente já participou da Bienal Brasileira de Design 2 vezes, foi uma conquista muito importante para nós. E eu também tenho uma atuação na área de música, eu toco um pouco de piano e tenho uma banda chamada Latino Soul. O Evandro está envolvido também com dança, então a nossa profissão é designer, mas a gente também se mistura com algumas outras linguagens, principalmente a música e a dança. A gente já conquistou algumas premiações na área de design, a última foi a UIF de 2018, a gente participou de algumas exposições no Brasil e a gente foi muito persistente no design, eu diria, para vocês. Porque é difícil, a gente decidiu atuar no design de impacto social por conta da realidade que a gente viveu desde criança. E aí a gente se perguntou como que a gente vai ser designer e projetar coisas que talvez nem mesmo a gente vá consumir essas coisas, vindo de periferia. Então, como que funciona lidar com isso? E o que a gente vai fazer sobre isso? Até que chegou o ano de 2009. E no ano de 2009 foi quando eu encontrei o Evandro. E eu queria falar para vocês um pouco do território. A minha ideia dessa apresentação é principalmente que vocês consigam ver o cenário que a gente vive lá no Brasil sobre design e consigam tirar as próprias conclusões. Vou mostrar alguns projetos, os principais projetos que eu selecionei. E aqui é um mapa que mostra a região do Jardim Ângela. É um distrito de mais de 300 mil pessoas que moram lá. Essa listagem aqui na esquerda são todos os bairros, são os 85 bairros que existem no distrito de Jardim Ângela. Eu moro nessa bolinha aqui, ó, pontilhada ali em cima desse círculo enorme, ali na região da Vila Remo. Em 1996, o Jardim Ângela ele ganhou um título. Ele foi considerado pela ONU, né, a região mais violenta do mundo, em 1996. Muita coisa aconteceu de lá para cá. E nesses últimos 20 anos teve uma transformação muito forte através de um movimento de mulheres, de uma organização chamada Clube de Mães. Essas mulheres se organizaram numa época muito difícil no Jardim Ângela, além da violência, e começaram uma transformação muito passo a passo, né? Hoje a gente pode dizer que as creches, os abrigos, os centros e serviços que tem na nossa região vieram de um movimento de mulheres. Aí eu tirei um print, né, quando a gente coloca Jardim Ângela, o que aparece no Google, né, como um lugar mais perigoso e não diz sobre a transformação desse local. Esse é um levantamento muito interessante da Rede Nossa São Paulo, é o mapa da desigualdade, foi feito há pouco tempo, e aí a gente consegue ver onde está o Jardim Ângela hoje em dia. Ele está aqui embaixo,
E a gente vê que existem locais de São Paulo muito mais violentos do que o Jardim Ângela, que está com essa taxa de 55,71. A Sé, por exemplo, está com 79,5. Nunca me aconteceu nada de ruim no Jardim Ângela, desde que eu cresci lá e vivo lá. Nunca fui assaltada. Me sinto muito mais em perigo na Vila Mariana e outros bairros nobres, que eu acho que as pessoas são alvo nesses bairros. Nunca me aconteceu nada de ruim lá, então se vocês forem, não tenham medo, porque realmente mudou muito. Eu gosto de colocar essa foto porque ela é muito significativa para mim. É a imagem de um pequeno coco chamado licuri, que é um pouco das minhas raízes. Assim, minha mãe é baiana e ela veio para São Paulo nova, eu tinha uns 18 anos, e na Bahia ela quebrava esse coquinho, que é super pequeno, e juntava a massa desse coquinho para vender para uma ninharia, não era nada de dinheiro. E minha mãe sempre valorizou muito a educação. E acho que graças a esse valor dela, junto com meu pai, que me alfabetizou quando eu tinha 3 anos de idade, foi que, apesar dessa realidade do Jardim Ângela e de outras dificuldades, eu decidi pelo caminho mais interessante, acho que na vida, assim, a partir desse valor que ela me passou. Ela sempre se endividava muito para comprar os brinquedos mais educativos e mais caros para mim. E acho que ela já tinha essa visão mesmo, de que a educação é muito transformadora na nossa vida. Voltando lá ao 2009, em 2009 eu conheci o Evandro, a gente fez o Projeto Colmeia. O Projeto Colmeia é um módulo feito em papelão branco, é uma peça só, que ela é dobrada, vincada e tem uma cola que a gente usa como cola à base de milho. E como é modular, a gente pode juntar e formar outras estruturas, aqui no caso é uma colmeia. A criança pode pintar, ela pode desenhar, e é tudo formado por geometria, né? Por hexágono, triângulo, paralelogramo. Depois que a gente criou o Colmeia, que foi num período de 3 meses dentro da universidade, a gente evoluiu, a gente se surpreendeu com o resultado, e aí a gente conseguiu uma patente de invenção desse projeto, que já foi implementado em diversas escolas. Então a criança pode apoiar como mesa, pode armazenar livros, guardar brinquedos, se sentar também. Depois disso, me despertou o interesse pela cultura indígena através de uma oportunidade que eu tive de ir numa aldeia, na aldeia Itaoca, em Mongaguá. E nessa aldeia, o educador, que também é uma liderança indígena, ele falou que o sonho dele era que saísse um livro daquela aldeia indígena. E aquilo me tocou o coração, e aí eu fiz o convite para ele, se ele teria interesse para trabalhar 1 ano junto com eles para fazer esse livro. E aí a gente trabalhou junto. Essas ilustrações eu não fiz, eu só vetorizei, né? São desenhos dos indígenas, então só passei o desenho por cima para poder imprimir. E aí é o livrinho. A gente tem outros projetos também. Agora, atualmente, a gente está trabalhando nessa plataforma digital chamada Rede TCA para atender os alunos de ensino fundamental. Dentro das escolas tem um projeto chamado TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria, que é desenvolvido dentro da escola. E o grupo de alunos tem a missão de fazer uma intervenção social durante o 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. E eles fazem uma intervenção, chegam, por exemplo, a revitalizar uma praça. Só que esse projeto fica guardado dentro de um armário dentro da escola. Ninguém fica sabendo. A ideia da plataforma é justamente a gente poder publicar isso. E aqui foi o jogo do Raul da Mancha Azul, foi baseado na obra da Ana Maria Machado, Raul da Ferrugem Azul, que é um tabuleiro que tem o Raul, que é o personagem. O livro conta a história do Raul, que é um menino que sofria situações de bullying na escola. E a cada situação de preconceito que ele presenciava e que ele não se posicionava, ele ganhava uma manchinha azul no corpo, que é uma metáfora do nosso silêncio para essas situações. E a gente fez o jogo que justamente ele vai ganhando manchinhas e a missão é tirar as manchinhas do Raul através de situações que são expostas dentro das cartas de baralho. E aqui é uma foto do jogo sendo jogado numa escola. São muitos os desafios, é pouco dinheiro, é pouco investimento, mas o pior de tudo, que eu queria finalizar a minha fala com isso, o grande desafio da gente e que marcou a minha história foi que as oportunidades da periferia, elas não chegam para a própria periferia. Eu estudei 2 anos dentro do meu quarto, uma pilha de livros para poder entrar na faculdade, reclamando que não tinha biblioteca comunitária no meu bairro, reclamando que estava muito difícil, sendo que na rua de baixo tinha uma ONG que dava aulas gratuitamente. E essa informação não chegou para mim. E várias outras informações não chegaram para mim e não chegam para várias pessoas da periferia, sendo feita por pessoas da periferia. Então, antes da gente levar um curso de economia criativa para a periferia ou qualquer outro projeto que a gente vai levar, a gente precisa trabalhar a raiz. E a raiz é essa, e ainda não tem um projeto voltado para isso, que é o que eu pretendo construir daqui a um tempo. Queria agradecer vocês e dizer que eu tenho muita vontade de fechar uma parceria nessa viagem aqui em Londres.
Obrigada. It's really, really beautiful work.